Todo mundo já ouviu o mesmo conselho após um término. Desapareça, não entre em contato, ignore-a e ela voltará. Parece simples, direto e poderoso. Mas é aí que nasce o erro mais comum. Não porque o conselho seja sempre falso, mas porque quase todos o aplicam a partir da intenção errada. Acreditam que o silêncio é uma alavanca para mover a outra pessoa, quando na verdade ele revela quem tem o controle emocional. Muitos homens entram no chamado não contato com uma expectativa secreta. Contam os dias, imaginam reencontros, ensaiam mensagens que nunca enviam. Embora não falem, continuam girando em torno dela. Sua tosse e sua ausência não é independência, é espera. E esperar não é força, é dependência contida. Apenas mudaram a forma de reagir, não o centro de sua vida. O silêncio autêntico não nasce do desejo de provocar uma reação. Nasce da necessidade de se proteger. Não é castigo, nem manipulação, nem orgulho ferido. É um ato de autodefesa psicológica. É admitir que algo dentro de você se desordenou, que você perdeu o equilíbrio, que sua estabilidade ficou atrelada a alguém que não está mais lá. Enquanto você não aceitar isso, qualquer estratégia será apenas teatro. Aqui aparece a parte incômoda. Ignorá-la não serve para recuperá-la, serve para enfrentar a si mesmo. Serve para descobrir quanto da sua identidade era sustentada pela atenção, pela validação e pela presença dela. Por isso dói. Por isso gera ansiedade. Porque o silêncio deixa exposto um vazio que antes estava preenchido. E este é o ponto que gera mais rejeição. Pode ser que ela não volte. Pode ser que ela siga em frente. Pode ser que ela nunca olhe para trás. Se essa possibilidade te paralisa, então você não está pronto para o silêncio real. O verdadeiro objetivo não é o retorno dela. É que sua necessidade desse retorno desapareça. Somente quando você entende isso, a mudança de verdade começa. A maioria dos homens acredita que o silêncio é uma técnica externa, algo que se faz para provocar uma reação na outra pessoa. Mas o silêncio real não está direcionado para fora, está direcionado para dentro. Não tenta modificar o comportamento dela, tenta corrigir o seu. É uma intervenção direta sobre uma mente que perdeu a estabilidade emocional. Quando alguém vai embora, não apenas se rompe um relacionamento, rompe-se uma estrutura interna. Rotinas, expectativas, identidade compartilhada. O silêncio aparece como uma pausa forçada, onde você já não pode se distrair com mensagens, explicações, nem esperanças imediatas. E aí começa a cirurgia. Dolorosa, incômoda, mas necessária. O erro comum é usar o silêncio como um castigo disfarçado. Você não escreve para ela, mas espera que ela perceba. Não a procura, mas deseja que ela sofra com a sua ausência. Isso não é autocontrolero, é ressentimento contido. E o ressentimento continua te prendendo a ela, apenas sob outro ângulo. Você continua reagindo, continua orbitando, continua dependendo. O silêncio autêntico corta essa dinâmica pela raiz. Não busca demonstrar nada. Não exige reconhecimento. Simplesmente cria espaço. Espaço para que o sistema nervoso se acalme, para que a mente pare de reagir de forma automática, para que a emoção pare de mandar em cada decisão. Não é uma pausa para pensar melhor no que dizer. É uma pausa para deixar de precisar dizer algo. Aqui é onde muitos desistem, porque sem ruído externo aparece o ruído interno. Pensamentos repetitivos, imagens, perguntas sem resposta. O impulso de agir volta repetidas vezes, e cada vez que você resiste, não está ganhando pontos com ela, está reprogramando sua mente, está ensinando a si mesmo a sentir sem reagir. Por isso, o silêncio não é uma estratégia de conquista, é uma cirurgia mental que elimina a dependência, não a outra pessoa. E como toda cirurgia, não é feita para impressionar ninguém, é feita para sobreviver e se reconstruir. A razão pela qual a maioria dos homens fracassa no não contato não é falta de informação,
É falta de disciplina emocional. Sabem o que deveriam fazer, mas não suportam como se sentem ao fazê-lo. Confundem desconforto com perigo e reagem como se sua estabilidade dependesse de uma resposta imediata. No início, tudo parece administrável. Nos primeiros dias, sentem-se fortes, convencidos, até orgulhosos. Mas depois, surgem os impulsos automáticos. Checar as redes sociais sem perceber. Imaginar cenários que não existem. Interpretar cada silêncio como uma ameaça. Não é amor o que se ativa ali, é ansiedade. E a ansiedade exige ação, mesmo que essa ação destrua o processo. Outro erro frequente é negociar consigo mesmo. Dizem a si mesmos que só vão olhar um story, que só vão escrever para encerrar bem, que uma mensagem educada não quebra a regra. Cada concessão parece pequena, mas todas apontam para o mesmo lugar: recuperar o controle através da outra pessoa. No momento em que agem, o não contato deixa de existir, mesmo que não haja resposta. Também fracassam porque usam o silêncio como um teste. Esperam sinais, mudanças, arrependimento. Quando isso não ocorre no tempo que imaginaram, interpretam o silêncio como fracasso pessoal. Não entendem que o processo não tem calendário emocional e que medi-lo em dias é outra forma de dependência. O não contato exige aceitar que não há garantias, que você pode fazer tudo certo e ainda assim não obter o que deseja. E essa é a prova real. A maioria não falha porque ela não volta, falha porque não suporta a incerteza. Precisa confirmar que ainda importa, que ainda tem poder, que não foi substituído. Quando o silêncio se rompe por medo, não se perde a outra pessoa, perde-se o respeito por si mesmo. E é isso que marca a diferença entre quem repete a mesma história e quem começa a mudar de verdade. Por trás de cada tentativa frustrada de não contato, existe um medo que quase ninguém quer admitir. Não é o medo da solidão momentânea, nem da dor da lembrança. É o medo de que ela não volte nunca. De que a história esteja realmente terminada. De que a porta tenha se fechado sem possibilidade de retorno. Esse pensamento, para muitos homens, é insuportável. Por isso buscam sinais. Uma visualização de um story, uma curtida antiga, uma chamada perdida que talvez tenha sido um erro. Qualquer coisa serve para manter a esperança viva. Não porque amam de forma saudável, mas porque não sabem quem são sem esse relacionamento. A ideia de serem esquecidos ativa uma ameaça profunda contra a sua identidade. Aceitar que ela pode não voltar não é pessimismo, é maturidade emocional. Significa parar de viver em suspensão, parar de negociar com o passado. Enquanto você não aceitar essa possibilidade, continuará preso, não a ela, mas à fantasia de recuperação. E uma fantasia, quando governa suas decisões, te mantém fraco. Este é o ponto onde muitos abandonam o processo. Não porque não funcione, mas porque funciona bem demais. O silêncio começa a cortar ilusões, a derrubar cenários imaginários, a te confrontar com uma verdade incômoda. Talvez o relacionamento tenha terminado porque já não podia se sustentar. E isso dói mais do que qualquer rejeição direta. Aceitar a perda não é se render. É parar de lutar contra a realidade. Quando você aceita que ela pode não voltar, acontece algo inesperado. A ansiedade começa a diminuir. O impulso de agir perde força. Você já não precisa vigiar, nem esperar, nem interpretar. Começa a recuperar presença. Este medo é o guardião da mudança. Quem o enfrenta, avança. Quem foge, repete padrões. Porque somente quando você aceita que pode perder tudo, deixa de se comportar como alguém que implora por controle. E aí, pela primeira vez, o silêncio deixa de ser uma ameaça e se torna um espaço de liberdade real. O que muitos homens chamam de amor, neste ponto do processo, é na verdade uma dependência emocional. Não é uma metáfora exagerada, é uma reação química real. Quando o relacionamento termina, o cérebro entra em um estado muito semelhante ao da abstinência.
Falta o estímulo que antes regulava o humor, a motivação e a sensação de valor pessoal. Durante o relacionamento, cada mensagem, cada demonstração de atenção, cada reconciliação liberava dopamina. Com o tempo, o cérebro aprende a depender dessa fonte externa para se sentir estável. Quando ela desaparece, surge o vazio, inquietação, obsessão, pensamentos repetitivos, necessidade urgente de contato. Não porque ela seja especial, mas porque seu sistema nervoso está buscando sua dose habitual. Por isso, checar as redes sociais dela se torna compulsivo. Você não busca informação, busca alívio. Um pequeno estímulo que acalme a ansiedade por alguns segundos. E por isso, uma única mensagem dela pode te levar da euforia ao desmoronamento em questão de minutos. Não é amor profundo, é um ciclo de recompensa e retirada. O não contato interrompe esse circuito. Cada dia sem estímulo força o cérebro a se reorganizar, a criar novas conexões, novas fontes internas de regulação. Mas esse processo não é confortável. No início, o cérebro protesta, gera desculpas, urgências falsas, impulsos intensos. Quer voltar ao que é conhecido, mesmo que seja doloroso. Aqui é onde muitos confundem o mal-estar com um erro. Acreditam que se dói tanto, algo está errado. Na verdade, é exatamente o contrário. A dor indica que a dependência está enfraquecendo, que o sistema está em processo de reajuste. Assim como um músculo que arde quando se fortalece, a mente resiste quando muda. Entender essa dimensão é fundamental. Você não está lutando contra memórias, está atravessando um processo de desintoxicação emocional. E como toda desintoxicação, exige tempo, constância e a decisão consciente de não buscar alívio imediato. Quando você compreende isso, deixa de ver. Existe uma parte do processo de não contato de que quase ninguém fala, porque é incômoda e fere o orgulho. É a humilhação silenciosa que surge quando você quebra sua própria disciplina. Não uma humilhação pública, mas interna. Essa sensação amarga de saber que agiu por fraqueza e não por escolha consciente. Ocorre quando você envia aquela mensagem que prometeu não enviar. Quando busca uma desculpa para aparecer casualmente. Quando checa as redes sociais dela repetidamente, esperando encontrar um sinal que te acalme. Nesse momento, você não só perde o controle emocional, perde algo mais profundo, o respeito por si mesmo. E essa perda pesa mais do que qualquer rejeição externa. O mais perigoso é que essa humilhação nem sempre é percebida de fora. Ninguém mais a vê, mas você sim. E sua mente a registra. Cada vez que você cede, reforça uma narrativa interna. Não sou capaz de me sustentar, não posso confiar em mim, preciso de algo externo para estar bem. Essa narrativa se torna identidade se não for interrompida a tempo. Muitos homens acreditam que o dano está em como ela os percebe. Temem parecer fracos aos olhos dela. Mas o dano real ocorre antes, quando você mesmo se vê como alguém que não cumpre a própria palavra. E quando você perde a credibilidade consigo mesmo, qualquer tentativa de crescimento se torna frágil. O não contato não se trata de orgulho. Trata-se de coerência interna. De fazer com que suas ações coincidam com suas decisões. Cada dia que você mantém o silêncio, não está provando nada a ninguém. Está reconstruindo uma relação básica. A relação consigo mesmo. Por isso, essa humilhação silenciosa é uma professora dura, mas necessária. Ela te mostra exatamente onde você ainda depende, onde ainda negocia sua dignidade por alívio emocional. E somente quando você decide não repetir esse padrão, o processo começa a te transformar de verdade. Um dos efeitos mais profundos de um relacionamento mal integrado é a perda gradual da identidade. Não acontece de repente. Você não acorda um dia sentindo que já não sabe quem é. Acontece lentamente, através de pequenas concessões, adaptações constantes e a necessidade silenciosa de agradar. Sem perceber,
Você começa a se definir através do relacionamento. Suas decisões deixam de nascer do que você quer e começam a ser filtradas pelo que evitará conflitos. Suas opiniões se suavizam. Seus limites se movem. Suas prioridades se reorganizam em torno do estado emocional dela. E você justifica isso como amor, como compromisso, como maturidade. Mas, no fundo, está desaparecendo aos poucos. Quando o relacionamento termina, você não perde apenas a pessoa, perde a estrutura que sustentava o seu dia a dia. Por isso o vazio parece tão grande. Não é apenas a ausência dela, é a falta de um referencial interno. Você já não sabe como se organizar sem tê-la como referência, e essa confusão é interpretada erroneamente como necessidade dela, quando na verdade é falta de você. O não contato expõe essa perda com clareza brutal. Sem interação, sem reações, sem validação externa, você se depara com uma pergunta incômoda. Quem é você quando ninguém está observando? O que deseja quando não precisa se adaptar? Que decisões tomaria se a opinião dela não existisse? Para muitos homens, essas perguntas geram mais ansiedade do que o próprio término. Reconstruir a identidade não significa tornar-se frio ou indiferente. Significa recuperar a soberania interna. Voltar a ser a origem de suas decisões. Lembrar que o seu valor não depende de ser escolhido, aprovado ou necessário para outra pessoa. Essa recuperação não é imediata, mas começa no momento em que você para de ajustar seu comportamento, esperando uma reação. Aqui ocorre uma mudança silenciosa, mas decisiva. Você começa a agir por coerência, não por medo, por escolha, não por carência. E embora no início você se sinta sozinho nesse espaço, essa solidão é diferente. Já não é abandono, é autonomia em construção. O silêncio não age apenas sobre você. Ele também funciona como um espelho. Quando você desaparece de verdade, sem censuras nem explicações, o outro fica diante de sua própria interpretação. E aí começam a aparecer comportamentos que antes passavam despercebidos. Não porque o silêncio seja uma armadilha, mas porque ele elimina o ruído que ocultava certas dinâmicas. Em muitos casos, as primeiras reações não são emocionais, mas táticas. Uma mensagem casual, uma ligação acidental, uma pergunta sem importância aparente. Não buscam conexão profunda, buscam verificar se o acesso continua aberto. Se você responde, o padrão se reativa. Se não responde, o sistema se desestabiliza. Depois, pode surgir a irritação, a mudança de tom, a acusação disfarçada de moralidade, comentários sobre imaturidade, frieza ou falta de respeito. Não é uma conversa honesta, é uma resposta à quebra do controle habitual. O silêncio quebra a expectativa de disponibilidade e isso gera desconforto. Em outros casos, surge a vulnerabilidade repentina, memórias compartilhadas, mensagens carregadas de nostalgia, insinuações de arrependimento. Isso confunde muitos homens, porque interpretam como prova de amor. Mas a chave não está no conteúdo da mensagem, mas no momento em que ela aparece. Costuma surgir quando a ausência já não pode ser ignorada. O erro é analisar cada sinal como se escondesse uma mensagem definitiva. O silêncio não está ali para decifrá-la, mas para observar sem reagir, para notar padrões, não palavras, reações, não promessas. Quando você mantém a distância, entende algo essencial. Muitas condutas não nascem do sentimento, mas da perda de controle. Isso não transforma ninguém em vilão. Simplesmente revela dinâmicas humanas comuns. E essa revelação é valiosa, porque te devolve a clareza. Você para de idealizar, de justificar, de inventar significados. O silêncio não te diz o que fazer com ela. Ele te mostra como o vínculo funciona quando você não sustenta a estrutura. E essa informação, bem compreendida, é poder emocional real. Um dos erros mais prejudiciais neste processo é subestimar o tempo que uma mudança profunda realmente exige. Muitos homens acreditam que algumas semanas de silêncio
bastam para consertar tudo. 30 dias tornam-se um número mágico, como se a mente funcionasse com prazos fixos. Mas a transformação emocional não responde a calendários, responde à profundidade. Se o relacionamento durou anos, se a dependência foi intensa, se sua identidade estava entrelaçada com a dela, poucas semanas não podem desfazer essa trama. O cérebro precisa de tempo real para criar novas associações, para enfraquecer hábitos antigos e para aprender a se regular sem estímulos externos. Acelerar o processo não o torna mais eficaz, torna-o superficial. Durante as primeiras semanas, o que muitos sentem não é mudança, é contenção. Estão aguentando, resistindo, distraindo-se. Isso ainda não é transformação. A mudança verdadeira começa quando você já não precisa se esforçar para não reagir. Quando o impulso perde força por si mesmo. E isso não acontece rápido. Por isso, alguns acreditam que o não contato não funciona. Não porque o processo falhe, mas porque desistem logo antes de ele começar a dar frutos internos. Confundem a ausência de drama com estagnação. Não entendem que a calma progressiva é sinal de reorganização, não de vazio. O tempo também cumpre outra função fundamental: filtrar intenções. Quando os meses passam, as motivações falsas caem por terra. Se você estava apenas esperando uma reação externa, a frustração te denuncia. Se por outro lado você continua avançando, mesmo que nada aconteça lá fora, sabe que a mudança é genuína. Aceitar esse ritmo lento exige paciência e honestidade. Você não pode medir seu progresso pelo que ela faz ou deixa de fazer. Só pode medi-lo pela sua estabilidade, pela sua clareza, pela sua capacidade de estar presente, sem urgência. Quando você chega aí, o tempo deixa de parecer espera e começa a parecer construção silenciosa. Um dos enganos mais comuns após um término é confundir aparência com transformação. Mudar rotinas, sair mais, treinar, trabalhar mais horas ou mostrar uma versão segura para fora pode dar a impressão de progresso. E em parte, é. Mas nada disso garante que o núcleo interno tenha mudado. Você pode parecer recuperado e continuar emocionalmente quebrado. Muitos homens usam a atividade como anestesia. Mantêm-se ocupados para não sentir. Cercam-se de estímulos para evitar o silêncio interno. Por fora, parecem fortes, determinados, até bem-sucedidos, mas quando a distração desaparece, a mesma ansiedade volta. O mesmo impulso de verificar, de imaginar, de reagir. Isso não é crescimento, é fuga organizada. A verdadeira recuperação não se mede pelo que você faz, mas por como responde quando não está fazendo nada. Quando está sozinho, sem distrações, sem testemunhas. Se nesse espaço você continua estável, se já não precisa interpretar sinais nem alimentar fantasias, então algo mudou de verdade. Se não, você apenas redecorou uma estrutura frágil. Esse autoengano é perigoso porque cria uma falsa confiança. O homem acredita que está pronto, que já superou o processo, e se expõe cedo demais. Volta a se vincular a partir dos mesmos padrões, com as mesmas carências. E quando a história se repete, não entende por quê. Culpa as circunstâncias, as mulheres, o destino. Mas o problema nunca foi externo. A transformação real é silenciosa e pouco visível. Não precisa de validação nem de aplausos. Nota-se na ausência de urgência, na calma diante da incerteza, na capacidade de escolher sem pressão emocional. Quando isso acontece, não importa como os outros te vejam. Importa que você já não trai a si mesmo. Por isso este ponto é fundamental. Não busque se sentir melhor, busque ser diferente. Porque sentir-se melhor pode ser temporário. Ser diferente muda a trajetória completa da sua vida emocional. Durante muito tempo te ensinaram que perder um relacionamento é fracassar. Que se ela vai embora, algo em você falhou. Que o objetivo era reter, manter, recuperar. Mas essa forma de pensar transforma cada término em uma ferida no ego.
e cada perda em uma ameaça ao seu valor. E a partir daí, nenhum processo de cura pode ser honesto. Perder nem sempre significa que você fez algo errado. Às vezes, significa que sustentar o relacionamento exigia trair a si mesmo, que para que ele continuasse, você deveria renunciar a limites, à dignidade ou à coerência interna. Quando isso acontece, o término não é punição. É consequência natural de uma estrutura insustentável. Aceitar a perda como libertação é uma das viradas mentais mais difíceis, porque implica soltar a narrativa de vítima e também a de herói incompreendido. Implica admitir que o relacionamento cumpriu sua função e que insistir em mantê-lo teria prolongado o dano. Não é uma história romântica, mas é uma história real. Neste ponto, muitos homens descobrem algo incômodo. Não sentem tanta falta da pessoa quanto sentem falta da sensação de pertencer, de ter um lugar, de se sentirem necessários. E quando isso se perde, dói. Mas essa dor não aponta para ela. Aponta para uma carência interna que já existia antes de conhecê-la. A libertação ocorre quando você entende que nenhum relacionamento saudável deveria ser uma gaiola emocional. Que amar não deveria exigir medo constante de perder. Que se para alguém ficar, você deve se diminuir. Então ficar consigo mesmo tem mais valor do que reter o outro. Perder, nesse sentido, é soltar uma versão de você que precisava de validação externa para se sentir completo. É fechar uma porta que te mantinha preso em um padrão conhecido. Não há euforia nesse momento. Há calma. Uma calma sóbria, sem drama, onde você começa a se sentir mais leve, embora ainda não saiba exatamente o que vem depois. E essa leveza é o sinal. Não de que tudo esteja resolvido, mas de que você já não está lutando contra a realidade. Quando você para de resistir à perda, a energia que antes gastava se apegando se transforma em espaço para algo novo. Durante todo este processo, a ideia de ganhar esteve distorcida. Ganhar parecia significar que ela voltasse, que reconhecesse o erro, que validasse sua mudança. Mas essa definição te mantém preso ao mesmo eixo de sempre. Seu bem-estar depende da resposta de outra pessoa. E enquanto for assim, não há vitória real. A verdadeira mudança ocorre quando essa necessidade se apaga. Quando você pode dizer com honestidade que o retorno dela seria agradável, mas não necessário. Nesse ponto, você já não espera, não calcula, não interpreta sinais. Está presente na sua vida, não suspenso em uma possibilidade futura. Essa é a diferença entre liberdade e dependência. Ganhar não é encerrar uma história com aplausos nem com revanche emocional. É recuperar a soberania interna. É saber que você pode sentir afeto sem perder o controle, desejo sem urgência, lembrança sem desmoronamento. É escolher, não reagir. E essa capacidade não se constrói pensando, constrói-se atravessando o desconforto sem fugir. Muitos homens descobrem que, ao chegar aqui, a pergunta sobre ela deixa de importar. Já não é o centro do relato. O foco volta para você. Como você se trata quando ninguém está olhando? Que decisões toma quando não busca aprovação? Que tipo de vínculo quer construir a partir de agora? Essa clareza é o prêmio silencioso do processo. Este não é um final épico. Não há música triunfal, nem encerramento cinematográfico. Há algo melhor. Estabilidade. A sensação de que, aconteça o que acontecer, você não se perde, que pode amar sem se dissolver e desapegar sem se destruir. Isso é maturidade emocional. Agora a pergunta é sua. Não o que ela fez, mas o que mudou em você. Por quanto tempo você manteve o silêncio real? Qual parte foi a mais difícil? O que você aprendeu quando ninguém respondia? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outro precisa para se sustentar hoje.